Olá pessoal, meu nome é Daniel Passinato, sou advogado, professor e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês uma aula que eu lecionei recentemente sobre introdução às operações de fusões e aquisições ou Mergers and Acquisitions. Essa foi uma aula muito bacana que eu tive a oportunidade de desenvolver na graduação da FI Business School. Falei um pouco sobre fusões e aquisições e majoritariamente aplicada às transações envolvendo empresas de tecnologia e startups. Fica com o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, vai ser um prazer poder interagir contigo. Qual que é a nossa proposta nessa matéria? Trazer uma perspectiva do que a gente chama de direito dos negócios. É um nome um pouco diferente para demonstrar que o direito empresarial clássico evolui a cada dia e tem novas formas de abordagem que vêm de necessidades de mercado. E a gente vai entender uma necessidade específica aqui, que é uma área de compra e venda de empresas, ou de fusões e aquisições, ou Mergers and Acquisitions. A gente chama carinhosamente de M&A. A proposta aqui da matéria é fazer com que vocês negociem a compra e venda de uma empresa. Então, nós vamos passar por várias fases desse negócio de aquisição, de venda, de compra, e vocês vão começar a entender por que isso existe, como isso funciona. Quando nós estamos falando num negócio de compra e venda, tem duas versões do mesmo contrato? Não. Nós, enquanto advogados, temos que trabalhar para fazer com que esse negócio aconteça. Então, a gente sai um pouco da lógica adversarial e passa a ter uma lógica mais consensual. Por quê? No final do dia, nós queremos que o negócio seja assim realizado. Não precisa ser realizado a qualquer custo, porém, ele vai ter que ser realizado porque esse é o objetivo das partes. Dentro dessa dinâmica de M&A, nós temos uma régua em que nesta régua existirão alguns passos muito bem concatenados. O primeiro passo aqui é a tomada de decisão sobre se eu vou comprar uma empresa ou se eu vou vender a minha empresa, certo? Então o empreendedor, o empresário, enfim, quem quer que seja, fala assim, olha, chegou a hora de comprar ou de vender. E por N motivos. Dá um motivo para vocês. Verticalização econômica, já ouviram falar disso? Verticalização econômica é quando eu tenho uma possibilidade de estabelecer a cadeia de insumos ou de serviços que eu preciso na minha empresa, tudo dentro do mesmo grupo econômico. Então, basicamente assim, se eu tenho uma indústria aqui, vamos pegar uma indústria de canetas, tá? A indústria de caneta, isso aqui, ela precisa de alguns químicos, certo? Para poder fazer essa tinta, e ela precisa de plástico, vou colocar assim. Então, para que chegue na indústria aqui esses insumos, ela tem que comprar de alguém, certo? Ela pode comprar de empresas que não são do grupo. Porém, ela pode colocar empresa de químicos e de plásticos dentro do grupo para fornecer para ela mesma. Então, essa é uma estratégia de verticalização econômica. Eu pego toda a minha cadeia de insumos e posso verticalizar quase tudo, tá? Eu vou verticalizando. Essa é uma das estratégias. Então, como que a gente faria uma verticalização econômica de uma empresa de canetas? Ela faria um M&A, ou seja, uma aquisição, tá? Então, ela pode ir no mercado e falar assim, ó, tem uma indústria química aqui, eu posso ter um M&A desta comprando esta, certo? Pode ser de plástico também. Pode ser também um motivo de aprimoramento. Vamos pegar um outro exemplo de empresa aqui. Vocês conhecem a Coca-Cola? Vocês sabiam que a Coca-Cola, num período não muito longínquo, comprou uma indústria paranaense? A Coca-Cola comprou a Mate Leão. Então, a Coca-Cola falou assim, olha, eu quero aumentar o meu portfólio. Ela vai na Mate Leão, ML, e adquire. E assim ela fez com a Del Valle, com o Cristal. Então, eu posso, por exemplo, a FAI aqui, ela falou assim, poxa, eu quero agora entrar no mercado de, sei lá, eu quero aumentar o meu negócio em escolas fundamentais. Ela vai e compra o Santo Anjo.
Então, ela pode fazer isso e a operação que se faz aqui é uma operação de aquisição do lado do que está comprando, ou buy side. Do lado do que está vendendo, o sell side, vai ser uma operação de venda. Então, existem razões econômicas, principalmente, para que eu possa fazer uma operação como essa. Então, o primeiro passo é eu decidir por que eu quero comprar ou vender. Aqui a gente falou bastante sobre o lado do comprador. Então, nós demos um exemplo da empresa de canetas ou da Coca-Cola. Agora, a gente pode olhar pelo lado do vendedor também. Por que alguém vende uma empresa? Tem gente que cria empresa para vender. No mundo de startups acontece muito isso. Aconteceu bastante no mercado do iFood, porque o iFood é para ser nacionalizado. Porém, tinham vários apps iguais ao iFood regionalizados. O iFood comprou essas outras empresas por quê? Pensa assim, como iFood. Será que eu vou lá para esse mercado? Você está em São Paulo, quer vir para Curitiba. Eu vou para lá e fico brigando com quem já tem lá, e gasto dinheiro brigando, ou eu vou para lá e compro alguém que já está lá, pego a base de clientes, só mudo a marca e continuo executando já com a base que está feita lá. Então eu compro sinergia. Por quê? Eu pego toda a base de clientes, o back-office, então quem já trabalhava nessa empresa, marketing, contábil, jurídico, financeiro, tudo mais, eu provavelmente não vou precisar. Ele vai demitir todo mundo, ou se não a maior parte, e vai agregar os negócios. E se precisar aumentar back-office, vai aumentar provavelmente na matriz e não na filial. Então o iFood comprou muitas dessas pequenas iniciativas regionalizadas para poder realmente entrar no Brasil profundo. Então esse é um acesso também de mercado que se consegue. Isso é muito comum com empresas internacionais, você faz esse mesmo raciocínio. Vou pegar um exemplo, uma empresa israelense comprou um podcast aqui. Por que ela fez essa aquisição? Porque já tinha toda a base de ouvintes do podcast, tanto o YouTube quanto as plataformas, e ela queria disseminar o conhecimento, lógico, da empresa dela e tal, para poder ter aquela base pronta. Ela vem, compra pronto e está lá. O trabalho já foi feito. Entende? Ela não precisa começar a gerar conteúdo de novo e tal. Ou seja, contratar pessoas para começar do zero e tudo mais. Então, ela quis fazer isso. Existem empresas internacionais que querem acessar o mercado e precisam de um fator cultural. Então, uma empresa indiana, por exemplo, para vir para o Brasil, será que ela conhece o costume brasileiro? É realmente complicado e vice-versa. Então, quando você quer acessar um mercado novo, você pode comprar um player de mercado que já está lá estabelecido, ele já sabe como fazer o negócio. Então, você adquire esse player e começa a dar vazão no seu produto ou no seu serviço por intermédio dele também. Então, existem vários motivos para que uma empresa seja vendida ou comprada. Vamos olhar pelo lado do vendedor agora. O Brasil tem um fenômeno que é bem particular, e isso em razão do nosso histórico, que as empresas são majoritariamente familiares. Uma grande parte, inclusive das empresas listadas em bolsa. Por exemplo, o Itaú. Então, é uma empresa familiar. Lógico que está listada em bolsa, tem o free float, que são as ações que estão à disposição do mercado, mas quem controla é uma família. Geralmente, a gente tem um motivo aqui de sucessão. O pai e o tio fundaram, ou a mãe e o pai fundaram a empresa. Aí chegam os filhos, começa a dar briga. E acontece bastante. Ó, então, já que está dando briga, então nós vamos vender. Vai vender, beleza, agora não tem mais motivo para brigar. Aí os irmãos acham outros motivos. Né? Então a gente tem uma perspectiva, geralmente de sucessão, ou há uma mudança de mercado. Geralmente é o que está acontecendo com supermercados, veja que os grandes grupos estão comprando. Então, se você está vendo que os grandes grupos estão comprando, você que é pequeno, ou você vende, ou vai vir essa força avassaladora e vai quebrar você. Porque, por exemplo, o supermercado tem uma margem de lucro muito baixa. É baixíssima a margem de lucro dos mercados. Então, como você resolve o teu negócio? Volume. Se a margem é baixa, eu preciso vender muito para fazer realmente um lucro bacana. E para fazer volume eu tenho que ter muitas lojas. E para ter muitas lojas, eu posso lá começar do zero, eu posso ir comprando outras pequenas que estão já estabelecidas. Porque essas pequenas não têm volume. Eu vou conseguir ter volume, eu vou lá adquiro elas. Compreende? Então o motivo da venda não é nem porque se eu quero muito aquilo, é porque o mercado está mudando tanto que se eu não vender para um grande player, ele vai vir e vai me quebrar. Entende? Porque essa é a ciranda do capitalismo. Então isso pode acontecer.
eu vi é um filme documentário da Gucci. É bem legal para ver esses movimentos assim de família, interesses e tudo mais. E mais pro final assim, do filme, não dando spoiler, porque se vocês jogarem no Google, vocês vão ver aí. Hoje a Gucci não tem mais ninguém da família Gucci dentro, né? Porque chegou num ponto que o único que sobrou lá da família trouxe sócios que eram de mercado mesmo, ou seja, investidores para poder fazer rentabilizar a grana deles. E aí, chegou num ponto que o Gucci que sobrou lá, que era o Maurizio Gucci, gastava tanto que eles falaram, meu amigo, aqui você não vai ficar mais. Então, você pode sair da empresa, você pode vender para a gente, entendeu? Então, uma profissionalização. Isso pode acontecer também, tá? Pode ser por dívida, aí existem vários outros motivos, mas motivos mercadológicos geralmente são esses, tá? Então, assim, primeiro ponto é a decisão de vender, certo? Depois que eu tomo a decisão de venda, a gente começa a procurar pessoas específicas que entendem disso, né? Como é que eu vendo a minha empresa? Será que é igual eu vender uma casa? Será que quem vende e esquece, a responsabilidade não é mais dessa pessoa? E se for uma sociedade limitada, tem 2 anos de responsabilidade sobre o período que ela estava lá. Então, a gente começa a ver que tem coisas aí para a gente poder trabalhar, entende? E nós é que vamos assessorar essa operação. Então, o primeiro ponto é tomar a decisão. O segundo ponto é, será que a minha empresa está efetivamente pronta para ser vendida? Então, eu consigo vender uma empresa que está com o financeiro todo no Excel? Pense o seguinte, a empresa é criada como teoria, tá? Como teoria, se você for olhar na administração, na economia, no direito, também tem um pouco disso, para gerar valor de perpetuidade. Ou seja, ela é criada para perpetuar. Se eu crio uma instituição para perpetuar, eu posso vincular ela a pessoas físicas que não perpetuam? Não faz sentido, né? Só que no dia a dia, o que vocês veem? Esse, geralmente, é o primeiro ponto que a gente tem que aproximar do atual dono da empresa e falar assim, olha, você tem uma empresa muito legal aqui, fatura bacana, beleza, só que ela depende de você como pessoa. Enquanto ela depender de você como pessoa, ninguém vai comprar. Ou a chance de vender é muito baixa. Então, eu preciso tornar essa empresa uma instituição com valor de perpetuidade, para fazer com que ela prossiga independente das pessoas que estejam lá. E aí existem técnicas de gestão, de tomada de decisão, de contratos, que ajudam a construir essa perpetuidade. Uma delas, por exemplo, é você ter uma diretoria profissionalizada. Não é mais o dono que toma a decisão, é uma diretoria que foi contratada para aquilo, com salários de mercado, que tomam decisões de mercado. E não o dono fala, puta, eu gosto disso aqui, eu vou investir. Não. Vai dar dinheiro? Não vai? Vai rentabilizar o acionista? Não vai. Então não vai investir. Então você começa a tomar decisões profissionalizadas. E não importa quem seja o dono, aquele negócio, aquela instituição vai gerar rentabilidade, vai gerar lucratividade, vai gerar caixa. Então esse é o primeiro ponto que a gente começa a identificar. Geralmente nós chegamos na empresa numa fase como essa aqui e ela pode estar preparada, mais bem preparada ou menos preparada, mas ela sempre vai ter algum item para ser feito. Dependendo de como ela estiver, essa fase entre tomar a decisão e finalizar o final da preparação dela para a venda vai depender do estágio atual. Então, se ela estiver muito pronta, vai ser rápido para preparar. Se ela estiver pouco pronta, a gente pode estar falando aqui em 2 anos. Porque às vezes a gente chega nos negócios aqui, o dono chama a gente e fala, eu quero vender, como é que eu faço isso? Aí vai ver, tem uma empresa no nome da filha, a outra no nome do cunhado, a outra, assim, entende? Aí começa a misturar as coisas e ser pouco profissional. Aí às vezes aqui a gente tem que fazer primeiro um planejamento tributário, um planejamento societário, executar isso, colocar em prática. O tributário a gente só consegue mudar o regime no ano seguinte. Então, às vezes, eu tenho que esperar o ano virar para mudar o regime, implementar o planejamento. Então, isso aqui realmente pode demorar, porque tem muitos passos que precisam ser realizados. Preciso tirar uma empresa do nome de fazer grupo econômico, resolver cadeia produtiva. Às vezes, você chega numa empresa aqui que o principal fornecedor dela não tem contrato, não tem garantia de entrega. Você, não, ele me entrega, porque ele é meu amigo há 20 anos. Tudo bem, mas se vender, ele não vai ser amigo de quem comprar. Então, coisas assim que a gente precisa começar a olhar. E por que a gente olha aqui antes de colocar no mercado?
Porque se a gente coloca para vender aqui, sem preparar, ela vai valer muito menos se a gente colocar para vender aqui. Ela é 100% preparada para ser vendida. Não faz sentido? Se você vem comprar e fala assim, pô, tá redondo, eu só preciso entrar na empresa. Não, eu vou ter que pagar, eu vou entrar na empresa e ela vai continuar rodando. É o cenário perfeito. Quase nunca é assim. Entende? Vai precisar desse nível de preparação. Então eu tomei a decisão, me preparei, aí eu vou colocar ela no mercado. Então aqui entram as boutiques financeiras. Você fala assim, professor, e onde que entra a advocacia aqui? Geralmente a gente vai entrar aqui se nós já temos uma relação mais profunda com a empresa, com os proprietários, e aí essa informação é uma informação altamente privilegiada. A pessoa que quer vender, não, eu tô querendo vender. Vai chegar para a empresa inteira e falar, pessoal, eu pensei em vender ontem, tá? Eu acordei ontem e falei, acho que eu vou vender. Ele não vai fazer isso. Ele vai refletir, entender, às vezes chama a gente como conselheiro mesmo. Daniel, passa aqui, eu tenho um negócio para conversar contigo. Então, eu acho que chegou a hora de vender. E a gente, então tá bom, então vamos começar a fazer o passo a passo. Contratei a boutique financeira e por que eu coloco a advocacia aqui? Porque se precisar fazer planejamento, a gente vai fazer, se precisar fazer contrato societário, contratar a boutique, a gente vai estar junto, vai verificar os contratos. Por quê? Essa boutique financeira vai ser a responsável por fazer dois principais trabalhos. Primeiro, o valuation da empresa inicial, tá? Para a gente ter um parâmetro de valor. Segundo, ela vai buscar compradores ou alvos para serem adquiridos. Ela pode fazer os dois lados. Ou eu vou para o mercado, eu faço tipo um book da empresa, igual o book do modelo, eu faço um book da empresa, tem que ir lá vender. E aí eu vou para agentes de mercado que possam ter interesse nesse setor. Eu vou lá e busco esse tipo de empresa para fazer esse valuation, para buscar comprador ou para apresentar ela para alguém, ou então para que eu ache empresas como a Coca-Cola quer aumentar o portfólio. Legal. Quem que pode ser que dê negócio aqui? A gente começa a ver esses alvos e aproxima para saber se tem interesse de vender ou não. Em todos esses pontos aqui, a gente tem atividade jurídica a ser feita. A boutique geralmente ganha no êxito, tá? Estou vendendo uma empresa de 50 milhões, você vai pagar 8 para a boutique? Não vai. 100 milhões vai pagar 8? Também não vai, não justifica. Entende? Então, pode ser que ele vá gastar 5 milhões com a operação inteira para vender essa empresa. Mas não vai ser só com a boutique financeira. Vai ser com o jurídico, tributário, enfim, uma série de outros profissionais que acabam se envolvendo aqui. O principal ponto da boutique financeira é o que a gente chama de cláusula de tail, que é a cláusula que faz com que a boutique receba um mandato. Geralmente o mandato é fixado ali, 1 ano, 1 ano e meio, depende da negociação, do interesse das partes. Então ela vai ter a exclusividade da venda desse negócio. Então tem um contrato específico que a gente faz, vai dar exclusividade, só que como essa boutique vai para o mercado buscar oportunidades, suponhamos que o contrato é de 1 ano. E aí ela falou com alguém no 11º mês, acabou no 12º, no 14º essa pessoa volta, então agora eu quero comprar. A boutique tem algum direito? Pela cláusula de tail ela tem. Por quê? Faz sentido que a boutique seja remunerada por isso. Ela conectou as partes, ela apresentou, e então, se aconteceu esse contato dentro do período dela, e se as pessoas começam a saber que esse negócio está sendo vendido, é comum que exista essa cláusula de tail para que a boutique possa também receber pelo serviço depois ainda que encerrou o contrato. E como ela ganha no êxito, ela pode ter trabalhado e o êxito ter sido pós-contratual. Mas com a cláusula de tail, acabou a exclusividade, mas ela ainda tem direitos sobre aquilo ali. Ou pode ser que o dono do negócio fale, não quero mais vender. Aí encerra o contrato, legal. Aí depois vem alguém e fala, tá, mas pô, você queria 100 milhões, né? Mas pô, 120 eu te pago agora. Ele falou, opa, agora eu quero. Então você vai voltar lá e vai pagar a assessoria porque eles trabalharam por isso também. A boutique financeira, então, vai fazer um book, vai fazer valuation e vai apresentar isso para alguns agentes de mercado. Aqui, nesse momento, vai ter um funil. Esse funil vai ser para quê? Para entrar vários interessados que não vão ter acesso a toda a documentação da empresa. Não vai ser assim, entra aí, pode ver tudo. Não vai ser assim.
Eles vão ver só o book, só parcial aqui. Para se fazer um filtro de 2, 3, quem sabe, chegar numa segunda camada, assinar um NDA aqui, às vezes até um term sheet, para que no final do funil sobre 1 ou 2. Então assim, agora a gente começa efetivamente a negociar. E aí chega o momento da assinatura de um term sheet. O que contém no term sheet? As bases iniciais desse negócio. Basicamente, o que a gente tem aqui? Uma proposta não vinculante. Por que não vinculante? Vai que dê errado o negócio. Eu vou me vincular essa proposta inicial? Então, eu posso ter aqui uma proposta não vinculante que vai estabelecer assim, olha, eu quero comprar o teu negócio, eu quero comprar, por exemplo, controle do seu negócio. Ou seja, eu quero ser majoritário, eu quero comprar controle. Ou eu quero comprar 100% do seu negócio. Para isso eu vou fazer uma due diligence, eu vou verificar, eu vou avaliar, vou colocar minha equipe para entender o seu negócio. E aí a gente vai avançar nessa negociação. Então eu tenho uma assinatura do term sheet. Muitas vezes esse term sheet, que é um pré-contrato ali já, muitas vezes esse term sheet já vem com uma cláusula assim, eu quero exclusividade de negociação. Se você estiver negociando com mais alguém, você tem que parar agora. Tem gente que não aceita, fala, não, eu tenho outro interessado, até para fazer subir preço. Não, eu não vou te dar exclusividade, eu tenho um outro interessado aqui na boca do funil. Você pode fazer todo o diligence, não tem problema e tal, vai lá, mas eu tenho outro aqui. Então, aí tem gente que não, eu não aceito se não for exclusivo. E assim, tem toda uma etapa negocial. Quem faz isso? A boutique financeira, junto com o escritório de confiança da empresa. Então, aqui a gente tem o term sheet com uma proposta que tem esses requisitos. Feito isso, a gente vai para uma etapa chamada de due diligence. Eu já vi traduzido due diligence por devida diligência mesmo. Até certa medida, pode ser traduzido assim se a gente for compreender o que significa essa due diligence. Mas não é essa tradução que melhor se encaixa aqui. Por quê? Devida diligência ou due diligence é um termo macro para dizer o seguinte, eu estou comprando o seu negócio, eu vou entrar aí, eu vou ver tudo que ele tem, no máximo que eu conseguir, e aí eu vou tomar uma decisão bem informada. Ou seja, eu vou ter a diligência devida de investigar todo esse negócio e aí tomar uma decisão. Saber o que ele tem de ativo, de passivo, como ele funciona, se o principal fornecedor é amigo do dono, se tem contrato, se não tem. E aí então eu sigo na due diligence, que ela vai ter algumas vertentes. Tá? Ela pode ser, aliás, ela com certeza será tributária, societária, de propriedade intelectual, pode ser ambiental, dependendo do tipo de negócio, trabalhista. Tributário e trabalhista são onde as questões pegam mesmo, para poder gerar, parece que você fala, puxa, aqui tem uma contingência que vai gerar passivo, eu vou ter que resolver uma coisa diferente disso aqui, pode tirar valor do negócio. Então, eu tenho uma due diligence aqui, que a gente vai investigar, e essa due diligence pode demorar 30, 60, 90, 120, 180 dias, depende do tamanho do negócio. Os empreendedores acham que tudo isso aqui vai demorar um mês. Então, quem passou por isso já sabe que as negociações demoram muito mais do que isso. Às vezes você fica, assim, sem contar a preparação, daqui para casa você vai ficar um ano para fechar o negócio. Realmente pode demorar bastante, porque ninguém vai fazer uma operação de 30, 40, 50, 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão e assim sucessivamente, tomando uma decisão, a não ser que seja o Elon Musk. Eu coloquei um vídeo no YouTube sobre isso, sobre a tentativa de aquisição do Elon Musk do Twitter, que explica um pouco, porque é uma negociação de 44 bilhões de dólares, em que essa fase aqui, ó, foi cumprida assim a toque de caixa. A última proposta, ele falou, minha proposta é até amanhã de manhã. Fizeram os contratos durante a madrugada, no dia seguinte assinaram esse term sheet aqui, junto com... porque ele abriu mão da due diligence. Vamos lá. Superada a due diligence, aí a gente tem a assinatura do contrato principal. Tá? Esse contrato principal, o nome mais famoso dele é SPA, ou Share Purchase Agreement. O SPA pode ser um contrato de 40, 50, 100 páginas. Por quê? Ele tem, como todo contrato, os requisitos básicos, né? Objeto, preço, prazo e algumas condições. Quais são as diferenças principais desse SPA? Uma cláusula que a gente chama de Reps and Warranties, ou Representations and Warranties, são as declarações e garantias.
Que, por exemplo, alguém declara assim, eu declaro que toda a propriedade intelectual é da empresa. Aí chega depois do SPI e vai ver lá, tem uma marca aqui no nome do dono. Opa, você falhou em declarar corretamente, pode ter uma penalidade por isso, entendeu? Então tem uma série de declarações que se faz aqui e que se garante que o maquinário foi todo pago. Então tem uma série de garantias também que são feitas aqui que podem gerar problema depois. Tá? E o outro ponto muito importante são as condições precedentes. Por que condições precedentes? E quando você assina o contrato, é assim, você assinou, entrou na empresa? Não é assim. Por isso que a gente chama esse momento aqui de signing, ou seja, de assinatura efetiva do negócio. Porque o momento posterior aqui vai ser o closing da operação, ou seja, o fechamento dessa operação. Por que eu tenho essa diferença entre signing e closing? Por causa disso aqui, ó. Principalmente condições precedentes. Tá? Uma condição precedente básica. A empresa vem até aqui como uma sociedade limitada. A gente assina o contrato aqui, ou seja, faz o sign, o SPA, só que uma das condições precedentes para o closing é transformação da limitada em anônima. Transformou, cumpriu o requisito, eu assino o fechamento da operação. Mas para eu transformar, já tem que ser um estatuto que o comprador aprove. Se tiver um acordo de acionistas, já tem que ser um acordo que ele aprove. Por isso que o sign não é só um contrato principal, que pode ser muito grande, mas ele pode ter atrás dele também como anexo alguma assembleia de sócios acionistas, uma transferência de propriedade em específico, ele pode ter ata de transformação, ata de subscrição de ações, e assim sucessivamente. Então, esse aqui é um pacote documental que se assina o contrato principal e todos os seus anexos, que já vão fazer sentido como condições precedentes também para o closing. E aqui no closing, basicamente, eu faço o seguinte, eu vou ticando aqui, eu vou, transformou em limitada, de limitada para SA, certo. Transferiu a propriedade, certo. Não sei o quê, certo, beleza. Cumpriu tudo, legal. Assino o close, transmito. Entre o sign e o close, geralmente tem um prazo para fazer. E aqui tem um complicador bem relevante mesmo, porque pensa o seguinte, entre o sign e o close, supomos que se passaram 6 meses. Quem ficou fazendo a gestão desse negócio? E se a pessoa que ficou fazendo a gestão, que era anterior aqui, começou a mudar os rumos do negócio? Começou a tomar decisões que vão impactar depois do closing. Então tem todo um acerto dentro desse SPA para que não haja nenhuma mudança drástica de gestão, de tomada de decisão. Então, por isso que esse contrato começa a ficar muito relevante. Então, por exemplo, eu não vou poder mudar regime tributário, não vou poder fazer acordo com nenhuma ação judicial. Entende? E então tem vários itens lá que esse contrato vai ficando um caminhão de letrinha. Feito o closing, então, se tiver tudo certo, acabou aqui. Tá? Tem o que a gente chama de pós-deal. Pode dar errado em qualquer um desses momentos? Pode. Porque tem um terminho que a gente chama de deal breaker. Ou seja, uma bandeirona vermelha que alguém levanta lá e fala, se for isso aqui mesmo, não tenho mais interesse. Então, a qualquer momento, o comprador tem essa carta na mão. Aqui o deal breaker eu não quero mais. Por isso que a proposta aqui é não vinculante. Compreende? Por isso que existem condições precedentes aqui. Mas quanto mais a gente passa nessa régua de transações e negociações preliminares, até chegar aqui e depois aqui, mais as partes se vinculam obrigacionalmente falando. Essa aqui é uma negociação tradicional. Então eu estou passo a passo mostrando para vocês. Como que funciona em startups agora ou em empresas de tecnologia? Se alguém precisar do nível inteiro, vocês vão saber, pelo menos assim, compreender isso. Lembra que eu falei para vocês que NDA não se assina? Por que não se assina? Porque todo mundo conta suas ideias para todo mundo. Faz o seu pitch, mostra lá o faturamento, quanto quer chegar, o que quer fazer. Então, as startups, primeiro que já não assinam muito esse NDA aqui. Tá? Não nesse momento aqui. Segundo, elas ficam conversando com investidores que querem investir lá, não por esses motivos que a gente viu ali, mas porque eles querem efetivamente rentabilizar aquele negócio, rentabilizar o dinheiro por intermédio daquele negócio, para conseguir uma escalabilidade expressiva e aí, consequentemente, uma rentabilidade também expressiva. Portanto, a régua é um pouquinho diferente para esses negócios.
a gente vai falar, e eu já mostrei para vocês, aqueles momentos de investimentos em startups, certo? Então eu tenho 3 Fs, lembra dos 3 Fs? Friends, Families and Fools, que investem bem no início. Se você não é amigo, família, você é um trouxa, né? Porque você não sabe o que está fazendo. Depois vem os investidores anjo, depois eu tenho Seed Capital, Venture Capital e Private Equity. Tá? Nessa régua, então, eu posso, a cada momento que eu vou levantar capital, eu vou ter uma negociação como essa. Então, o negócio pode estar no PowerPoint levantando dinheiro e fazendo essa régua aqui. Ele pode ter executado 6 meses, 1 ano e levantando dinheiro de novo, 2 anos, 3 anos e levantando dinheiro de novo. Portanto, as startups acabam não passando muito por essa fase de preparação. Porque como eles já sabem que vão levantar dinheiro, e a gente já conversa com eles desde o início, ó, já faz aqui, ó, by the book, já vai fazendo bonitinho, que a hora que chegar a oportunidade de levantar a grana, já está pronto. Então o racional começa a ser diferente. Já não vem tanto naquela filosofia familiar, pouco profissionalizada. Então tem algumas diferenças ali, tá bom? Chegou na fase assim, preciso levantar dinheiro, legal. Eu vou lá com o fundo de investimento, com o family offices, ou enfim, quem quer que seja que vai colocar uma grana nesse negócio. Aí então, eu posso já partir direto para um term sheet, que aí sim vai ter uma cláusula de confidencialidade. O contrato principal, lembra que eu falei para vocês que tem uma cultura de transmissão de informação muito mais transparente? Às vezes o contrato está no site. Ó, o meu contrato principal é mais ou menos esse aqui, ó. A Y Combinator, que é a maior aceleradora do mundo, que eu falei para vocês também, se você entrar lá no site deles, tem vários contratos específicos que eles falam para o mercado, podem assinar esse aqui. Ó. Ou se você quiser acelerar comigo o investimento aqui, pode usar, é esse aqui que eu vou usar com você. Então tem algumas versões lá, então fica muito mais claro, muito mais transparente para o mercado. Feito o term sheet, eu posso fazer due diligence, às vezes nem faz, mas se for realmente um fundo institucionalizado e tal, faz due diligence. Se não faz due diligence, o que ele chama de fazer um health check, ou seja, eu vou ver como está a saúde dessa empresa aqui, eu vou tão a fundo e tal, até porque geralmente os tickets não valem a pena. Se você vai pagar, por exemplo, 500 mil reais para fazer tudo isso aqui, numa operação de 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, não vai, entende? Então, às vezes não vale a pena você descer tão a fundo, o risco não compensa. Tá? Aí sim faz um contrato principal, e aí daqui para cá é muito parecido. Tá? Aí é muito parecido. Então, a gente vem com diferenciações, daqui até aqui, e daqui para cá passa a ser muito parecido. Tá? Para você que chegou até aqui, ao final do nosso vídeo sobre introdução às fusões e aquisições, eu quero agradecer a sua companhia e pedir para você deixar o seu like se ainda não fez, escrever o que você achou do vídeo, interagir comigo e fica à vontade para acompanhar os próximos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.